pelo segundo dia consecutivo, a cidade de São Paulo registrou uma péssima qualidade do ar. Sem previsão de mudança por enquanto, na verdade a situação pode até piorar. A poluição é um perigo para a nossa saúde. Todos nós já sentimos os efeitos no nosso corpo. Respiramos o pior ar do mundo? E quando piorar? A humanidade pode ignorar a mudança climática quanto ela quiser. A mudança climática não vai ignorar a humanidade. O planeta tem coisas que são commodities e coisas que são comuns. Ar, água, solo, são coisas comuns, mas a gente trata como commodity. A hora que nós poluímos o ar a tal ponto que cada um de nós tiver que carregar uma garrafinha de oxigênio para continuar respirando, o PIB vai subir de novo. É isso que a gente quer? Se existe um vilão, esse vilão somos nós. Já faz um tempo, né, que a gente já vem avisando sobre essa questão climática, né? Então isso tudo é a poluição não só do nosso território, mas do modo de vida do ser humano. A arte ela tem que ousar imaginar propostas para a construção de um outro mundo. Ela precisa incomodar. Eu comecei a grafitar com 13 anos de idade. A minha perspectiva de cidade mudou muito rápido, a cidade se impôs para mim muito de imediato. Então a poluição ela também aparece para mim nesse contexto, entende? Porque a poluição ela é de muitas ordens na cidade, né? O ossário, ele foi feito nada além de limpeza da superfície do túnel. Não tem produto químico, não tem água, são panos secos arrastados naquela parede. É uma loucura. Aqui é a limpeza da prefeitura, ó. Mas se estivesse fazendo flores aqui, talvez a prefeitura não limpasse, mas não é o momento de falar de flores, né? Infelizmente. Aqui, por exemplo, você vê a água que está escorrendo da lavagem da prefeitura, né? É uma água completamente contaminada. Esse material que eu removi daqui foi o pigmento que eu usei para fazer telas, né? Para fazer murais. E aí, como um adendo nesse processo de poluição, eu faço as polografias, em que eu criei uma estrutura que eu coloco nos escapamentos dos caminhões para imprimir diretamente uma imagem. No primeiro momento eu trabalho por subtração e depois por adição, né? Eu acho que a gente que nasce em periferia está envolvido com os debates climáticos, com a afetação climática desde sempre. Com a mudança do clima, chuvas muito fortes, deslizamento, alagamento, quem sofre primeiro somos nós. Calor extremo, quem sofre primeiro somos nós, pela falta de arborização.
quanto mais prédios, mais cimento tiver na aldeia, menos condições de saúde a gente vai ter. É um alerta mesmo. Nós precisamos alertar as pessoas do que pode estar por vir. Tá difícil respirar com tanta fumaça e poluição pelo Brasil. Essa situação é resultado da combinação da inversão térmica com a poluição de veículos e indústrias e a fumaça das queimadas, que já atingem 60% do país. A poluição atmosférica ela não se concentra, o ar se dispersa, né? Então você pode ter dentro de um local supostamente limpo, uma floresta, você pode ter uma concentração enorme de poluente atmosférico, né? Proveniente de uma queimada, ou mesmo de uma indústria que está ali naquele local, né? As pessoas ainda não têm a noção do impacto que isso vai ter a longo prazo, né? Eu que sou um cara que sempre fui muito alérgico e tal, tive muita rinite, esse bagulho. Quando eu mudei pra São Paulo, piorou muito mesmo, assim, pra mim. Minha vida foi ficando mais difícil nesse sentido, porque o ar é muito poluído, né? Adoraria que o assunto poluição ficasse no passado, sabe? Que eu pudesse dizer que essa série tá encerrada. Esse risco da poluição para ter câncer, para agravar doenças respiratórias, ele pega 100% da população. Ó, aqui eu vou te mostrar a fuligem no pulmão. Ó, isso aqui é a fuligem dentro do pulmão, esse preto. Essa pessoa é não fumante. E você vê dentro do pulmão esse grafite de fuligem, né, como um testemunho, como se eu estivesse escrevendo no próprio tecido pulmonar a assinatura da cidade onde você vive ou do território que você percorre. O estudo empírico foi feito na China, pegou 2 regiões da China separadas por um rio. A região norte é altamente industrializada, a região sul é pouco ou nada industrializada. E isso reduz a expectativa de vida de um habitante do norte em 5 anos e meio em relação ao habitante do sul. Você não percebe, porque você está respirando todo dia. Para cada hora de trânsito perdido num congestionamento, você está fumando 0,6 cigarros. Então é capaz que no final do dia você esteja fumando o equivalente a 1,5 cigarro por dia. Para algumas pessoas é a diferença entre a doença e a saúde e entre a morte e a vida. A poluição afeta no micro a nossa saúde. Diversos problemas respiratórios, cardiovasculares, diabetes, que também já está começando a ser associado com a poluição atmosférica, demência mesmo, problemas neurais. Então, esse seria o micro. E o macro é a nossa existência enquanto espécie no planeta. E se piorar? Somos 8 bilhões de habitantes na Terra. O 1 bilhão de habitantes que está no topo da pirâmide de consumo responde por metade das emissões de CO2 planetárias. E os 3 bilhões e meio que estão na base da pirâmide de consumo, metade dos quais sem eletricidade, respondem por 5% das emissões globais. Esses 3 bilhões que estão na base são os mais impactados e afetados pela extravagância dos que estão no topo e no meio. Pegar um avião para cruzar o Atlântico é uma coisa muito extravagante. Ler um livro e andar de bicicleta, não. A natureza não está se modificando sozinha. Existem seres humanos, um tipo específico de ser humano que está afetando a natureza. E nós, todos os outros seres humanos, estão sendo afetados por ela. Não existe uma única ação que você pode fazer ou que você pode atuar e que vai resolver o problema. O sistema que está posto, e quando eu digo sistema, eu estou falando de todo um sistema, toda uma cadeia econômica, por exemplo, um modo de vida, a ideia de que você tem uma economia que precisa crescer. Como é que uma economia vai crescer deliberadamente dentro de um planeta que é finito? Essa é a razão de fundo que nos levou à encrenca que nós estamos.
uma hora a poluição vai se agravar de tal forma que a gente não consegue se adaptar a isso, a gente se extingue e o planeta segue. Daqui para frente nós não temos mais tempo. Os pássaros da manhã, uma mansão em Mairiporã à vista, o paraíso amanhã. Eu mereci a vista, a visão de cima. Você tem que repensar a cidade, porque se você continuar no mesmo caminho, cada vez você fica mais longe da solução. Vamos continuar sendo insustentáveis? Vamos continuar numa relação insustentável com a nossa própria casa? As pessoas tinham que se aproximar e respeitar mais os povos originários, sabe? Eles têm muito a dizer. Eu me sinto sem ar, me sinto sem ar, me sinto sem ar, sem teto, sem ar, sem escola, sem ar, sem árvores, trabalho precário, sem férias, sem ar, sem tempo, sem ar, sem árvores, sem espaço, e se o céu desabar, sem árvores, sem nuvens, sem chão, sem árvores, só plantamos ódio e paixão pela grana em caixões, sem árvores. Precisamos de uma resolução, e precisamos de uma revolução. Ou ficaremos sem máscara, sem oxigênio, sem ar, sem nada. E quando piorar, piorar? Piorar, 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 piorar. Interrogação. A interrogação é a esperança, saca, cara? A conscientização precisa vir de nós. Nós temos que cuidar desse planeta. Nós vamos precisar de ciência e tecnologia, não há a menor dúvida, mas nós vamos precisar também de mudança comportamental e de valores. Eu acredito que a gente está começando a fazer o retorno para pegar o caminho certo, baseado nos erros que nós cometemos no passado. A minha tradição, minha ancestralidade vem de lugar de acreditar que sempre há futuro. É para isso que a gente constrói o presente. Conseguimos. A gente é capaz de fazer. A interrogação é a esperança. Preciso de um ar, tão sufocado como eu vou mudar de vida. Preciso respirar. Montanhas altas e os muros mais ainda. Nossas cabeças como o piso do seu paraíso, me dizendo você pode chegar lá. Mas quando piorar, piorar, você também vai poder sentir ar. Asfixia, me sinto sem ar. Algo de desritmia nessa vida cinza. Asfixia, em telas hipercoloridas, em algoritmos, algo fora do ritmo de sentir. Uma bad trip que só te vicia em querer ir embora daqui um dia. Quem dera pudesse daqui a um dia. Ó Deus, capital, preciso de uma chuva de capitais.